São 4 elementos principais. O primeiro é eu conseguir acesso ao serviço de atendimento que eu estou buscando no momento em que eu tenho aquela necessidade. A partir do momento que eu tenho um serviço disponível, eu tenho pessoas ali prontas para atender, eu resolvo essa questão da acessibilidade, da disponibilidade do serviço de atendimento. Aí vem a questão da solução, né, que é o segundo ponto que a gente coloca. A solução passa muito pela qualidade ou pela condição que eu dou daquele atendente em resolver o problema. Passa pelo treinamento dele, passa por como funciona o meu processo de atendimento, se ele é muito burocrático ou pouco burocrático. Quando você pega um atendente que você percebe que ele está fazendo tudo possível, que ele te orientou, contornou, explicou por A mais B, você tende a não sair dali, talvez com o inconformismo que você sairia se ele não tivesse dado para você aquele tipo de atenção. Ele vai te prometer um prazo. Você sai dali crente que naquele prazo a coisa vai estar solucionada. E às vezes, a maneira quando ele fala que depende de um prazo, já não depende mais dele. Então ele depende de toda uma retaguarda, uma série de questões que precisam estar bem estruturadas e bem definidas para que aquele prazo prometido se cumpra. E então as empresas têm que observar bem aquele serviço que fica, a gente fala de retaguarda, a gente chama de back-office, atendimento de terceiro nível, segundo nível, que são nomes que se dá para soluções efetivamente das coisas que não podem ser tratadas com o cliente em linha, ou com o cliente no balcão, com o cliente ali ao vivo em cores, que seria a expectativa dele, e que eu acho que as empresas talvez até deveriam olhar isso com um pouco mais de carinho, porque o custo por trás desse não atendimento ao cliente no momento em que ele está ali na frente, ele é bem elevado e ele é um dos, a gente chama dos ofensores, tanto de satisfação do cliente como da eficiência operacional das empresas. O que eu espero também é que esse atendimento se dê de forma interessada, com cortesia, de alguma forma com um atendente tendo preocupação em me atender, em responder ou em solucionar aquilo que eu estou colocando. A gente tende a ter, por incrível que pareça, uma cobrança muito mais forte em cima do privado, do serviço privado, e a gente talvez consiga até mais respostas no serviço privado do que a gente tem perante o serviço público, que em tese é uma coisa que a gente deveria cobrar de maneira muito mais forte, porque a gente paga impostos, a gente tem direitos e a gente acaba sendo um pouco passivo na situação do serviço, mas a expectativa é exatamente a mesma, né? A gente tem todos os serviços privados, alguns deles, por exemplo, vamos pegar os mais reclamados, que é a telefonia, a saúde, eles são regulados pelo governo, né? E o governo que regula o serviço, em tese, não tem o padrão. A gente fala assim, ó, legalmente ele tem os mecanismos para cobrar algo melhor, mas ele não tem moral. Por quê? Porque os serviços dele mesmo, o governo, são falhos. A gente tem questão do capital humano, ou seja, eu tenho que ter pessoas interessadas em atender. A parte tecnológica, que em tese hoje faz uma sustentação muito boa para o serviço de atendimento, é perfeitamente acessível ao governo. A parte de processos, ele tem como equalizar isso perfeitamente. Então, assim, basicamente o que falta é boa vontade, acho que direcionamento político para que isso aconteça. O voto é a principal ferramenta hoje. Se a gente tivesse contra os órgãos públicos, de repente, a mesma força que se faz, às vezes, em alguns setores privados, contra alguns serviços de setores privados, eu acho que a gente conseguiria alavancar algumas melhorias aí no setor. Se você for numa ouvidoria de empresa privada, ou se você fizer uma reclamação em rede social para uma empresa privada, hoje, a tendência é você ter uma reação muito rápida e uma resposta muito rápida. Nos órgãos públicos, o órgão público não vai se movimentar pelo que você está falando em redes sociais, até porque ele não tem risco de mercado. O que a gente espera é que as ouvidorias, como são órgãos bem estruturados e têm esse propósito, que elas façam o papel delas e realmente agilize ou equacione as situações que são colocadas. Os índices de pesquisa, a gente fala que ele tem duas leituras, né? Para quem quer ver o lado positivo, vai pegar pelo lado da satisfação que está sendo apontado, o que evoluiu, o que evoluiu e tudo mais. Para quem busca melhoria, a gente fala que a gente observa muitas partes de insatisfação. À medida que a gente avança economicamente, a parcela da população começa a ficar mais interessada, envolvida, mais consciente dos direitos, dos deveres, daquilo que ela está pagando e ela começa naturalmente a ser mais crítica e a contestar um pouco mais, a cobrar um pouco mais de qualidade. As classes que são mais humildes, quando tem alguma coisa, a primeira impressão assim, dá muito valor por aquilo porque eu consegui. A partir do momento que ela já conseguiu, ela avançando um pouquinho mais, o que ela vai querer? Olha, eu consegui, mas eu acho que eu quero mais, isso aqui pode ser diferente, pode ser melhor, porque eu estou pagando, porque eu tenho direito e por aí vai. Eu sempre falo que é mais uma visão de negócio
se é interessante por negócio ou não ter isso terceirizado, se eu tenho espaço físico para instalar uma central de atendimento, se é melhor eu ter isso fora, se eu quero investir em tecnologia, se eu quero subcontratar com um serviço. Então, vejo muito mais uma questão de negócio, uma visão de oportunidade de negócio, de custo-benefício, do que atrelar isso a ter qualidade ou não. Não é a terceirização que determina ou não a qualidade, embora muita gente no mercado pense que é terceirizado, não tem atendimento, não tem absolutamente nada a ver esse tipo de colocação.